Expedição Portugal 2019, a gente continua aqui no Algarve, hoje fazendo uma visita à belíssima cidade de Lagos. Temos a oportunidade de conversar mais uma vez com o presidente da Câmara de Lagos, o senhor Hugo Pereira, que nos recebeu, nos acolheu com muito carinho, mais uma vez tivemos a oportunidade aqui. Muito boa tarde, quase noite já. Muito obrigado por nos receber aqui na Câmara de Lagos. Nada, eu é que agradeço a vossa visita. É sempre uma casa que pronta a receber e sempre disponível para receber bem. É assim que Portugal faz e obviamente que Lagos fará também, sempre receber bem quem nos trata bem. E é o caso do Edson, do Gabriel, que sempre na expedição de Portugal no Brasil, de Lagos no Brasil, também tivemos uma recepção maravilhosa em São Paulo e obviamente que nada como retribuir e receber-vos também neste final de tarde, num dia de outono, não tão belo quanto gostávamos de ter. Pronto, não fomos premiados com um sol magnífico, mas um dia ótimo, numa cidade magnífica. Muito agradável. Queria começar esse nosso papo falando justamente dessa sua ida ao Brasil. Você visitou diversas prefeituras, né? Lembrando que aqui a gente fala, né, as câmaras, no Brasil as prefeituras. O presidente da Câmara aqui tem a função similar ao do prefeito lá. Então, por muitas vezes a gente até se dirige ao Hugo como prefeito pela linguagem da política brasileira. Mas queria que você falasse um pouco o quão proveitosa foi, quais as iniciativas de boas parcerias que foram iniciadas nessa sua visita ao Brasil. Sim, na verdade foi muito curta, infelizmente ficou muito ainda por fazer, mas era darmos um sinal e iniciarmos a construção da ponte de Portugal via Lagos com o Brasil, no caso com o Estado de São Paulo. Portanto, foi possível, naquele curto espaço de tempo, ainda assim, fazer muitos quilómetros, falarmos com muita gente, visitarmos muitos sítios, conseguimos ter a oportunidade, inclusive, de firmar convénios de colaboração entre a Prefeitura, ou entre o município de Lagos e a Prefeitura de Osasco, como iniciativa, com Itapevi, São Roque, Santana de Parnaíba, Açariguama. Pronto, foi possível lançar uma pequena semente, iniciarmos algum trabalho. Foi também importante a exposição a nível de turismo com a HXTour, com a Connect TV, portanto, onde foi possível durante todo o mês de setembro, a nível turístico, no centro comercial que ficou destinado, no acordo com a HXTour, com a agência de viagem lá de São Paulo, fazer a venda do destino, fazer a imagem da venda do destino de Lagos durante o mês e todo de setembro, onde foi possível ver as magníficas paisagens que Lagos proporciona, a parte histórica, a parte cultural, a parte gastronómica, desportiva, de lazer. Portanto, foi importante também essa parte e foi importante também alguns contactos que houve com empresas e com empresários, com empreendedores que estão nos dois lados já do mundo, estão em São Paulo e estão em Lisboa, estão em Portugal e estão no Brasil, e meter Lagos também no meio deste cruzamento perfeito que pode vir a ser entre o Brasil e Portugal, e que Lagos não pode ficar de fora. Pronto, e foi isso que nós fomos fazer, inclusive num desses foi possível logo trazê-lo a uma sessão de empreendedorismo que houve em Lagos, que teve muita participação, e que foi possível já ter aqui uma empresa de São Paulo a apresentar o veículo, a apresentar a empresa e o trabalho que está a fazer entre as duas margens. E foi muito importante, sem dúvida. Foram 3 dias muito proveitosos, do início de um proveito maior que estamos à espera de vir a ter com este início de construção da ponte. Uma coisa que é importante da gente sempre frisar e que a gente tem ouvido cada vez mais é a importância de Portugal como uma porta de entrada para a Europa. Quando se fala em Portugal, são 10 milhões de habitantes, comparado com o público consumidor final relacionado ao Brasil, pode parecer muito pouco, mas Portugal não é só a porta de entrada para propriamente o país, e sim para toda uma economia europeia que é muito maior do que isso, são 300 e tantos milhões de consumidores. O empresário brasileiro começou a ter esse entendimento? É possível que Portugal realmente se firme como esse grande portal comercial entre América Latina, América do Sul e Europa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que Portugal, quando é visto pela comunidade brasileira, pelo investidor brasileiro,
E mesmo a nível do turismo, eu considero que quem procura a Europa, ou quem procura Portugal, ou quem pensa na Europa, pensa em Portugal como porta de entrada. Pronto, e é isso que, de uma vez por todas, tem que ser firmado, tem que ser concretizado. Na verdade, existe uma relação, que não podemos negar que somos país irmão, temos a mesma língua, culturalmente não somos iguais, mas não estamos assim tão distantes, não é? Temos muitos interesses em comum e acima de tudo a língua, porque eu creio que a língua pode funcionar como uma barreira não sendo igual, pode quebrar essa barreira sendo a mesma língua, a língua-mãe, e eu creio que nada melhor que ver Portugal não só pelos tais 10 milhões, mas sim como o início da expedição da Europa, da tal expedição que vem para cá, faz uma visita turística a Portugal, mas segue para a Espanha, para a França e assim sucessivamente, e a mesma situação que se põe a nível do empresário. Claramente que ao entrar por Portugal passa a ser a empresa também europeia, via Portugal, e depois pode-se expandir a partir de Portugal, pronto, acaba por ter aqui o selo de passar a ser uma empresa sediada na Europa e a partir daqui entrar. Pronto, eu acho que é esse, o futuro tem que passar por aí. Ao longo de muito tempo fala-se muito nesta grande relação, pelo menos a nível do turismo, de um turismo que em Portugal se faz muito à conta da Europa, mas acho que é bom que se comece a pensar para fora disso, e o turismo tem o feito, estamos a começar a ir ao Canadá, o Brasil está a começar a aparecer, mas tem que ser mais investimento a nível da promoção do destino, porque é um mercado muito grande. Sim, é um mercado muito grande, que quem faz turismo faz a sério, não vem cá por 3 dias, vem cá por muitas semanas, não é? Porque ninguém faz 10 horas de voo para estar só cá 3 dias, não é como eu que fui lá só 3 dias, vem cá para ficar, pronto, e é uma porta de entrada. Pronto, e um outro mercado que está a aparecer e que já é evidente a sua presença é um mercado também em Portugal para viver. Eu acho que já há muito que Portugal é conhecido para os povos da Europa como um sítio ideal para vir viver quando empreender reforma, quando tem reforma, mas também é possível aproveitarmos o mercado brasileiro para isso, para um mercado de habitação, ou seja, para vir viver para cá, para poder desfrutar de todo este magnífico Portugal, em qualquer uma das partes, obviamente que em Lagos ainda melhor, não é? Não podemos negar que sim, mas também já começa a haver muita procura do mercado brasileiro para quem já pode ou trabalhar a partir de cá, ou poder trabalhar cá e lá, ou poder, por simplesmente, já não necessitar de trabalhar, já estar numa fase em que já tem a sua vida organizada, e vir para cá para aproveitar o destino enquanto novo morador, enquanto novo português. Falando de política agora, a gente queria entrar um pouco para esse assunto. Você agora está efetivamente como presidente da Câmara em definitivo, por conta da antiga presidente da Câmara ter sido eleita para a Câmara Federal, é assim que fala? Para a Assembleia da República. Para a Assembleia da República. Então você tem 2 anos de gestão sua a partir de agora. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Primeiro, essa efetivação, né, numa função tão importante para uma cidade, para qualquer uma cidade, no caso sua para Lagos aqui, e evoluir um pouco para falar quais são os problemas, por que uma pessoa escolhe, né, um determinado grupo político, um partido, aqui em Portugal, que são necessidades, são conceitos muito diferentes do que temos no Brasil, onde, por exemplo, quase que invariavelmente a gente fala de segurança. Aqui, Portugal é um dos países mais seguros, se não me engano, o 3º país mais seguro do mundo para se viver. Segurança deve ser um problema muito menor do que é no Brasil. Então, primeiro dessa nova fase agora, em definitivo, como presidente da Câmara de Lagos. Pronto, é um novo ciclo, né? Como se costuma dizer. Acabou por ser uma sucessão de acontecimentos que acabaram por acontecer nada premeditados, ou seja, acabou por existir um convite por parte do partido que eu e que obviamente a Presidente representamos, para a Presidente poder ser candidata num lugar muito de grande elegibilidade, que era o caso, para a Assembleia da República, no círculo do Algarve, no círculo eleitoral de Faro. A situação aconteceu, obviamente que a Presidente discutiu o assunto internamente com o seu grupo de trabalho, comigo, com os restantes vereadores, e chegamos à conclusão que havia condições para a Presidente poder aceitar o lugar e que nós seguiríamos
o projeto. Pronto, e foi isso que acabou por acontecer. A Presidente foi eleita e muito bem, de toda a legitimidade e é um pouco... Parabéns, né? Sim, Parabéns, sem dúvida, muitos parabéns para a nova deputada da Assembleia da República, aqui no Círculo Eleitoral, pelo Partido Socialista, que nós representamos, pronto, e vai com certeza desempenhar excelentemente as suas funções e defender a região e o nosso concelho como ninguém. Pronto, depois esta situação, pronto, como eu dizia, é um novo ciclo de mais responsabilidade, mas nós há 2 anos e há 4 anos, ou seja, há 6 anos e há 2 anos, há 6 anos quando candidatamos pela primeira vez e há 2 anos quando renovamos a candidatura, neste segundo mandato, apresentamos-nos com um programa eleitoral que não era nem dela, nem meu, nem dos outros, era do grupo, que nos propusemos desenvolver como primeiras necessidades, ou aquelas que eram as prioridades de investimento e de ações que o nosso concelho, que o nosso município precisava. Pronto, e é isso que temos estado a desenvolver, ou seja, o que acabou agora por acontecer foi nesta passagem, pronto, há um subir de funções, há um aumento das responsabilidades, há um tal novo ciclo, mas com base num programa que está muito bem definido e que nós estamos em grupo a trabalhar para levá-lo para a frente, de acordo com o que nos propusemos e de acordo com aquilo que foi, ou com aquela que foi a votação do eleitorado. Pronto, existem algumas situações que não se prendem com as questões que referiu, da segurança, felizmente Portugal no todo, e o Algarve e Lagos, pronto, tem situações muito pontuais, que não são prioridades emergentes, são prioridades... É uma preocupação permanente, sim, é uma permanente, mas não é uma prioridade, garantir, até porque não acontece isso, grandes... de garantir que tudo o que tem sido feito até hoje bem, continua a ser feito para que não apareçam surtos de insegurança. Perfeito. E daí que o ataque, salvo seja, tem que ser mantido, ou seja, os pontos onde têm que ser as forças de segurança, que não dependem da Câmara Municipal, dependem do Estado, que continuem a investir de modo a que isto se mantenha tranquilo, como até hoje tem estado. Depois, aquilo que acaba por existir, que é aquilo que é o nosso programa eleitoral, é um conjunto de situações de investimento muitas relacionadas para os nossos habitantes, como a falta de habitação a preços controlados, ou seja, para as carteiras do cidadão trabalhador do município, para o cidadão habitante com história, salvo seja, do município, que, dada esta muita procura, esta pouca oferta e esta muita procura por parte do tal mercado que há pouco referi, que também os brasileiros, a comunidade brasileira também está inserida, com um poder de compra mais elevado, como a nórdica, como a francesa, como a inglesa, a italiana, faz com que os preços sejam para arrendamento urbano, ou seja, para casas arrendadas, ou seja, para comprar, sejam sempre muito inacessíveis, ou seja, em que os valores não estão ao alcance do rendimento dos agregados do concelho. Pronto, e esse é um grande desafio, é a Câmara tentar, em termos urbanísticos, fazer incentivar os privados a construir a preços mais baixos. Pronto, e temos trabalhado nessa ótica, e sermos nós próprios, município, a desenvolver algumas ações para que comecem a aparecer casas promovidas pelo próprio município para fazer face a essa dificuldade que há em arranjar. Esse claramente é o maior desafio, que estamos a trabalhar nele já há 2 anos e que queremos, nestes 2 anos que faltam, até ao final deste mandato, já podermos mostrar algum trabalho feito, algumas casas construídas, outras em fase de concurso para irem para a rua. Depois, as outras que faltam é a continuidade de projetos, como há pouco aquele que vimos da Ponta da Piedade, aquele sítio magnífico, com uma vista magnífica, uma paisagem maravilhosa, ali por cima daquela costa da Ponta da Piedade, que tem ali um projeto que já fizemos a primeira fase. Do lado direito do farol temos o lado esquerdo todo por fazer, está o projeto a ser construído para se poder fazer também os passadiços, para que aquela zona seja toda ordenada e não haja aquele abuso de utilização. É um outro projeto. Temos um museu, que é um museu que conta a história de Lagos no mundo e a história de Lagos, e em que estamos a reabilitar esse mesmo museu, e depois vamos ampliar com um novo edifício, também que está em curso. Temos uma série de vias, de estradas, né, que estão em fase final de projeto, que ligam zonas mais turísticas, como uma das praias, que é a Meia Praia, como outra das praias, que é a Praia da Luz. Pronto, temos duas escolas
uma que já está em fase para ir para concurso, outra que vai ser feita agora o projeto, uma para reabilitar e outra para construir de novo. Pronto, temos uma série de projetos para cumprir nestes 2 anos que faltam. Evidentemente que uma cidade que tem no turismo uma das suas importantes fontes de renda, de movimentação da economia como um todo, há uma preocupação de acolhimento deste turista sem destruição não só física, mas também da vida cotidiana das pessoas. Como é que Lagos faz para criar esse equilíbrio? Que a gente sabe que chega ali entre junho, julho e agosto, o Algarve inteiro vira uma loucura, uma invasão real de turistas do mundo inteiro. Mas como é que se faz um equilíbrio? Qual é o planejamento para se fazer um equilíbrio para que o cidadão lacubregense, pronto, acertei agora. O cidadão lacubregense tenha uma vida saudável, uma vida boa também durante a alta temporada, sem que isso cause transtornos. Pois é uma fórmula muito complicada, pois na verdade quase tudo, se não tudo que acontece, quase toda, se não toda a atividade económica do Concelho e da região depende direta e indiretamente do turismo. Pronto, e daí também acabar por existir alguma tolerância, dentro da tolerância possível, como é óbvio, deste abuso, deste carregar, que quase o Algarve quase que afunda, né? quase que fica debaixo d'água, com quantidade de gente que se multiplicam, né? Estamos a falar de 500 mil habitantes que vivem na região, que quando chega ao verão multiplica por 3, por 4, isto acaba por ser complicado. Pronto, nem sempre é fácil, há pontos negros, há claramente pontos negros em que, em especial com esta nova tipologia de oferta turística, que é o alojamento local, que não são hotéis ou residenciais, ou pensões, ou motéis dedicados exclusivamente a turistas, mas são o alojamento local num prédio que vivem 10 famílias, vem cheio que 2 apartamentos são convertidos para turismo, pronto, e a vida que 2 apartamentos ocupados por turistas acabam por dar é diferente de 12 apartamentos de habitação própria, pronto, e aí onde eventualmente existem mais conflitos acaba por ser aí, ou seja, na utilização nestas zonas onde se misturam habitações próprias com alojamento, com o tal utilização de hotelaria. Pronto, e aí há alguns focos de problema que vamos ver se são possíveis com a alteração legislativa de adaptar, que não é muito fácil. Depois, a grande pressão acaba por ser também a zona do centro histórico, que durante muito tempo foi uma zona onde se vivia, onde era uma zona de moradores, mas que com quantidade de hotelaria que lá há, bares, restaurantes, movimento, tudo acaba por convergir lá, acabou ao longo do tempo, os moradores começaram a ser cada vez menos e agora com alguma recuperação, em especial para as comunidades fora de Portugal, que têm optado por comprar, porque se apaixonam pelo centro histórico, mas acabaram por ser os próprios centros históricos a deixar de ter moradores e a passarem a ter alguns alojamentos locais, os hostels, os apartamentos para alugar, os mini-hotéis, e acabou por ficar lá tudo concentrado, e aquele incómodo grande que era antes o turismo com os moradores, que era um conflito diário, tirando agora pontualmente uma rua a outra, a coisa até está mais ou menos. Agora, isto tem que continuar, ou seja, porque já se começam a ver algumas situações, não cá, em Portugal é verdade que ainda não, ou pelo menos aqui no Algarve ainda não, em Lisboa já há algumas zonas que já começa a haver algum conflito, em Barcelona é o caso mais evidente, onde já os turistas em algumas zonas já não são pessoas bem-vindas, há já ruas em que moradores metem cortinados à porta de casa a dizer turistas aqui não, fora com o turista, já não podem ouvir a trolley a passar na calçada, por cá a coisa temos aguentado, com pequenos conflitos, é verdade, mas tem que haver um esforço de todos, dos operadores, de quem garante a segurança às autoridades, de quem autoriza e de quem tutela a cidade, os municípios, e o próprio turista, para se conseguir aqui uma combinação perfeita, que nem sempre é fácil, porque na verdade o turista vem em turismo, vem mais tolerante a tudo, menos às vezes, vem para se divertir, não vem para ter que estar com cuidados. São focos diferentes. São focos diferentes, são atitudes diferentes, não têm horários para cumprir e obviamente que num prédio onde vivem pessoas que às 9 da manhã ou às 8 da manhã têm que sair de casa para trabalhar, que se têm que deitar cedo, ter incómodo ou na rua ou no prédio, mas por enquanto
a coisa até está estável, a coisa, tirando pontualmente uma ou outra situação, as coisas até estão muito controladas, estão muito pacíficas. Portanto, e acima de tudo, por razões que eu também há pouco disse, há a tal tolerância, porque se sabe que acaba por ser o turismo o foco da economia, pronto, e direta e indiretamente, quase toda a gente acaba por ter nele a sua atividade económica, pronto, e daí alguma tolerância, mas razoável, não podemos também deixar de ceder. Fora do turismo, você estava me contando que tem uma atividade pesqueira, né? Tem uma indústria grande de pescados aqui. Quais as outras atividades que já existem e que, de alguma maneira, há interesse de que venham para Lagos? A área de tecnologia, as tais startups, só se fala nisso no mundo inteiro. O que Lagos procura como novas vocações de negócios para a cidade? Pois, de modo algum, queremos virar costas ao mar. O nosso foco terá que ser sempre o mar. Ver o mar sempre de frente, na verdade, tende a esta costa magnífica. Somos praticamente aqui rodeados quase integralmente pelo mar. Pronto, e temos que ver o mar como esse potencial. Pronto, como referiu, temos essa atividade que veio para cá há um ano e pouco, que está... bem recente. Sim, é muito recente, está a elaborar cá. Temos um estaleiro magnífico também, que não faz completamente construção naval, mas faz muita reparação, ou seja, não tem um foco em construir de novo, mas sim em recuperar, apesar de ter um potencial para fazer de lá tudo. Temos uma marina magnífica, que é uma atividade também muito importante, que eventualmente poderá estar em cima da mesa a sua ampliação. Depois temos alguma atividade pescatória relacionada quer com o mexilhão, quer com as ostras, enquanto zona mesmo de viveiro, de produção. De viveiro de produção, sim. Quer em offshore, quer em onshore, ou seja, ali ao longo da costa temos ali uma produção de mexilhão única também ao longo ali da praia do Porto Mós, Ponta da Piedade, pronto, e no Val da Lama, que é também do lado de Lagos, ali junto à Ria de Alvor, temos ali também a zona de Ameijos, zona de Ostras também espetacular, pronto, e não queremos de modo algum virar costas a isso. Pronto, depois temos tido alguma procura da parte da agricultura, um setor também muito importante, pronto, que tem tido, e como eu já referi quando estive lá no Brasil, tem tido alguma discussão, porque estamos aqui com as questões das alterações climáticas e com a importância da água, e acima de tudo com a importância da falta de água, é sempre discutível. Foi uma discussão muito forte esse ano aqui, né? Sim, tem sido muito forte, ela é evidente, né? Estamos em novembro e praticamente ainda não choveu, tirando muito pontualmente alguns dias, algumas horas de chuva, mas pronto, mas de qualquer maneira ela existe, está certificada, está licenciada por quem a tutela, pronto, que é também um ponto importante numa zona de reserva agrícola. Pronto, temos aí alguns potenciais interessados também em continuar a investir no setor da agricultura cá, mas obviamente que não queremos ficar só por aqui. Isto é importante, sim, temos o turismo, tem que continuar a ser a nossa bandeira, temos que diversificar, obviamente que não podemos continuar só como não o temos feito, ou seja, só sol e praia, não, temos feito mais que não só sol e praia. Sim. Queremos continuar, ou seja, temos cultura, temos história como ninguém, turismo de natureza, o turismo náutico, o turismo desportivo, isso tem que continuar a ser uma evidência. Agora, aquilo que também queremos é, como há pouco referi bem, estamos disponíveis e fizemos um plano estratégico juntamente com o resto da região para nos disponibilizarmos a apoiar quer a parte das startups, quer a parte também da tecnológica. Pronto, temos em projeto a expansão do nosso parque, de um parque industrial, numa zona, um loteamento industrial no município, que é privado, em frente ao nosso público. Pronto, e queremos... gostávamos de ver lá a nova tecnologia, as novas tecnologias a entrarem fortemente no nosso conceito. Portanto, era uma daquelas, é uma aposta, ou seja, estamos disponíveis para isso, estamos a pensar uma estratégia para tentar atrair investimento nessa área. Pronto, obviamente uma economia limpa, a ideia é essa, dizer, não queremos cá a fábrica. Preocupação. Sim, claramente. É engraçado como isso é permanente aqui na Europa, sim. né? Sim, uma economia limpa, tem que ser obviamente uma economia limpa. Eu vi outro dia um conceito que é aqui de Portugal, algumas cidades já têm tentado desenvolver pequenos projetos assim, que é a economia circular. Sim, está muito que agora na moda. Para além
da economia limpa, é a coisa de se reaproveitar. Sim, do tudo. reaproveitamento. Sim, É sim. muito bacana. Sim, isso é muito importante também. Pronto. E é dentro dessa área que nós queremos. Ou seja, não queremos tirar, obviamente, o foco do turismo, não queremos desviar, Perfeito. não queremos perder mercado, porque obviamente que não queremos. Sim. E daí que aquela que é a nossa primeira, que acaba por ser a nossa primeira procura, por quem quer investir, é o turismo como foco, mas não abdicamos de qualquer outro tipo de investimento, ou não vamos deixar de procurar ser atrativos para outro tipo de investimento que não seja tão dependente do turismo. Até porque a tecnologia hoje, com a conectividade, a tal conectividade, a pessoa pode existir muito bem um parque, um espaço altamente tecnológico, onde as pessoas terão, inclusive, o prazer de morar num local, né, maravilhoso como esse e criar grandes coisas conectadas com o mundo inteiro. Né? Acho que esse é o... Sim, e nós nisso não temos qualquer preconceito, ou seja, é mesmo isso. Por exemplo, nós, a nível de energias alternativas, Lagos é um dos que mais, entre projetos que estão instalados e projetos que estão em projeto para instalar, somos um dos concelhos da região e quase do país que mais servidos estamos. Temos energia eólica, temos fotovoltaica instalada, temos mais um conjunto de projetos de energia de fotovoltaica, de produção de energia para instalar no nosso concelho. E temos, depois de todos os projetos que estão em carteira e aprovados estarem em funcionamento, passamos a ser quase um dos maiores produtores de energia do país. Em termos de porcentagem, quanto que a energia, por exemplo, eólica e a fotovoltaica representam do que se consome em Lagos? Tem um número? Ela tem que ser, como a lei está, ela tem que ser sempre injetada na rede, ou seja, infelizmente não dá para autoconsumo, mas com os projetos que estão em cima da mesa, nós ainda libertávamos com os projetos que estão instalados e que estão em fase, que estão aprovados e em início de construção, Lagos ficava autossuficiente. Autossuficiente só com energia? Sim, só com a energia. Entre a eólica e a fotovoltaica, Lagos ficava autossuficiente, não precisava de comprar... Há outras cidades? Eu não me lembro de ter não deve haver muitas. Seria talvez uma das primeiras do mundo inteiro. Era claramente, era uma das mais bem servidas, Pronto, infelizmente a regra não é essa, aquilo tem que ser novamente, tem que ser injetado à rede nacional e depois teremos que novamente... Mas passa a ser um exemplo, né? Mas é um exemplo. O resto do país, de alguma maneira... Ou seja, nós temos a nossa pegada, o nosso consumo está servido, ou seja, estamos aí buscar, estamos aí comprá-la, mas estamos a produzi-la no nosso concelho quase de modo igual. Mas pronto, são projetos que estão aí em cima da mesa, que se forem concretizados, é um motivo de orgulho para Lagos poder estar na linha da frente também nisso. Ou seja, sinal que Lagos não é só sol e praia, também não é só turismo, tem um potencial enorme. Pronto, e a região toda, acho que tem dado provas disso também, estamos preocupados com isso, e ainda há pouco tempo foi assinado um protocolo com grande parte dos concelhos da região, através da Areal, que é a agência que faz aí a gestão de energia e os estudos de energia, portanto, que assumiu que o Algarve tem que dar esse exemplo. Lagos já o tem dado, mas obviamente também assinamos e subscrevemos esse protocolo, pronto, e o Algarve tem que estar na frente. Este sol tem que ser aproveitado não só para bronzear, não é? E para aquecer a água do mar, tem que ser aproveitado para mais funções, e o vento também, que o nosso lado, em especial aqui, este Barlavento, próximo de Sagres, é uma zona muito ventosa, e a energia eólica é de aproveitar, não se deve desaproveitar o vento que passa por cá. O Barlavento, eu estou aprendendo cada vez mais aqui. Barlavento, se olhando no mapa do Algarve aqui, é a parte esquerda, do meio para a esquerda, que é o lado do Brasil é Barlavento, para o lado de Espanha. Para o lado da Espanha é o Sol tá vendo. E a gente vai aprendendo cada vez mais. Hugo, eu quero mais uma vez registrar aqui, né, a cordialidade e o carinho com o qual fomos recebidos aqui por vocês hoje. De verdade, é uma experiência muito importante para a gente, como veículo de comunicação, poder levar isso para o nosso público no Brasil, mas também hoje, graças a Deus, a Connect TV Portugal tem conquistado aos poucos aí o público português, as pessoas começando a interagir. A gente espera que os moradores, né, do Algarve, de maneira geral, em especial aqui de Lagos, interajam e nos proporcionem aprender cada vez mais, e que a gente possa também levar comunicação de boa qualidade para todos vocês. Quero agradecer mais uma vez a sua pessoa. Você foi gentil desde o nosso primeiro encontro lá no Brasil.
não nos frustrou na expectativa da sua gentileza, da sua amizade aqui. Conte com a Connect TV. Parabéns pelo novo ciclo que se inicia e tenho certeza que será muito produtivo para você, para a região de Lagos aqui e também para todo o Algarve. Um prefeito dinâmico, um prefeito, eu falo ainda com a linguagem do brasileiro, né? Um presidente de Câmara dinâmico, jovem e que tem muito para oferecer para toda a região. Parabéns, muito obrigado. Eu é que agradeço e voltem sempre. Voltaremos. Isso aqui é força. Já fazemos planos aqui, eu não vou contar para vocês, não. Em breve vocês ficarão sabendo a atuação da Connect TV Portugal, focada sempre no Algarve, com novos projetos. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para São Paulo. A gente continua nessa Expedição Portugal 2019, voltamos a qualquer momento com novos conteúdos, novas entrevistas, sempre primando por essa parceria entre Brasil e Portugal. Continuem conectados com a Connect TV. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa